Fala pessoal, nessa primeira aula a gente vai fazer um pequeno overview sobre a linguagem DAX. Explicar o que é a linguagem DAX, para que ela serve e quais casos que a gente vai aplicar normalmente. Tá? Então a gente vai tentar esclarecer o que é e os objetivos da linguagem DAX. Pessoal, como está escrito aqui, a linguagem DAX ela quer dizer Data Analysis Expression, basicamente seria aí expressões de análise de dados. Então traduzindo, seria o objetivo, né, da linguagem DAX é criar cálculos para analisar dados. Então esse é o grande objetivo. Então, vou até colocar aqui embaixo, tá? Para ficar claro o entendimento. Para que serve aí? Qual o objetivo da linguagem DAX? Criar cálculos de análise de dados. Então esse é o grande objetivo. Pessoal, a linguagem DAX, o entendimento dela, o funcionamento dela é muito parecido com as funções do Excel. As funções do Excel eu crio lá cálculos, expressões, soluções para resolver determinado problema. Então, as funções DAX elas são similares às funções do Excel. Qual é a grande diferença, na verdade? Tá? Qual é a grande diferença? É que não tem versão em português. Então, essa é a grande diferença entre as funções DAX e as funções do Excel. As funções DAX, né, elas só são em inglês, elas não têm tradução para o português. Então, essa é uma grande diferença. E muita gente, pessoal, se confunde aí, confunde a linguagem DAX com a linguagem M, tá? E elas têm diferenças significativas, tá? A linguagem M, ela é utilizada lá dentro do Power Query, tá? É onde a gente cria coluna, exclui coluna, onde a gente cria uma coluna condicional, enfim. Então, o grande objetivo, vou colocar aqui, diferença entre linguagem M e DAX. Então, basicamente, pessoal, qual é a grande diferença entre as duas? Linguagem M, vou colocar aqui já, linguagem M e linguagem DAX. Diferença entre as duas. A linguagem M, ela tem por objetivo o tratamento de dados. Tratar dados. Então é isso que a gente abordou agora há pouco. Ela tem por objetivo tratar dados. Então eu vou excluir colunas, criar colunas, substituir valores, remover valores, enfim, remover nulos. Então ela tem por objetivo tratar os meus dados. Então ela é responsável pelo processo de ETL. Diego, eu consigo fazer tratamento de dados utilizando as funções DAX? Até consigo, tá? Mas não é o objetivo principal. Talvez não fique tão performático aí realizar tratamento de dados utilizando as funções DAX, beleza? E qual é o objetivo da linguagem DAX, das funções DAX? Tem por objetivo, como eu digitei ali em cima, a análise de dados. Tá? A análise de dados. Então, a grande diferença entre a linguagem M e a linguagem DAX é justamente essa. Uma tem o objetivo tratamento de dados, tratamento de base de dados, e o outro tem por objetivo a análise de dados, tá? Então, essa é a grande diferença. Em quais casos usar uma ou em quais casos utilizar outra, vai depender muito do modelo. Então, você tem que ter essa percepção. Você está fazendo um tratamento, você tem que modificar alguma coisa na sua base de dados, você utiliza a linguagem M para isso. Tá? Você vai criar cálculos, vai tentar achar alguma solução para analisar um tipo de dados, tá? Vai criar indicadores, utiliza a linguagem DAX. Via de regra, vai ser assim que vai funcionar, tá? Então, para que serve as funções DAX, tá? Qual o objetivo? Aqui, qual? Colocar melhor, né? Colocar o que eu consigo fazer, né? O que eu consigo fazer com a linguagem DAX. E a linguagem DAX. O que eu consigo fazer com a linguagem DAX? Vamos lá. Basicamente, eu consigo fazer três coisas. Primeira, eu consigo criar medidas.
Segundo, eu consigo criar colunas calculadas. E terceiro, eu consigo criar tabelas calculadas. Em 90% dos casos, nós vamos utilizar a linguagem DAX, vou tirar o espaço aqui, a gente vai utilizar a linguagem DAX, as funções DAX, para criar medidas. Tá? Então, vou deixar até destacado aqui, em vermelhão até. Tá? Em 90% dos casos, nós vamos utilizar as funções DAX para criar medidas. E o que são medidas? São cálculos. Basicamente, cálculos que ficam armazenados lá dentro do Power BI, que quando eu for utilizar em algum visual, eu pego aquele cálculo e jogo para dentro daquele visual. Tá? Então, esse é o grande objetivo da linguagem DAX. Ela pode criar medidas, colunas calculadas e tabelas calculadas. Essas duas opções aqui, ó, de colunas calculadas e tabelas calculadas, quando a gente fala em criar colunas ou criar tabelas, o ideal é que você utilize linguagem M, tá? De tratamento de dados. Você está tratando dados. Você está colocando alguma informação na sua base de dados. Tá? Que é uma informação, via de regra, estática. Tá? Ela não é uma informação que vai estar sempre ali naquela linha. Beleza? Medidas não. São cálculos que são dinâmicos. Tá? Essa é a grande diferença. Ver se eu não esqueci de falar nada para você aqui. O que é legal, falando aí sobre linguagem DAX e funções DAX, é entender o conceito, né, de linha, o contexto de linha e o contexto de filtro. Tá? Via de regra, a grande maioria das funções DAX elas vão ser utilizadas no contexto de filtro. O que é esse contexto de filtro? Ela vai agir, ela vai se modificar de acordo com o que você filtrar em uma tabela, que você vai filtrar numa segmentação de dados e por aí vai. Então, esse é o contexto de filtro. O contexto de linha é quando o cálculo, né, ele é feito linha a linha mesmo. Né? É como se fosse as funções do Excel. As funções do Excel elas são aplicadas em cada célula. Né? Cada célula você tem lá a função do Excel. Tá? O que a gente chama de contexto de linha é justamente esse. O cálculo é feito em todas as linhas da minha tabela. Tá? Agora, o contexto de filtro não. Ele não é feito em todas as linhas. E ele age conforme o filtro. Tá? No caso do contexto de filtro, ele é uma agregação. Né? Vai agregar. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre essa grande diferença. Deixa eu ver se eu não esqueci nada mais de falar com vocês. Acho que não. Tranquilo. Pessoal, então é isso. Ó. É um overview aí sobre a linguagem DAX. Qual o objetivo dela e para que ela serve, quando que a gente vai aplicar a linguagem DAX. Beleza? Então, na próxima aula, a gente começa a ver as funções DAX na prática. Tá? A gente vai começar a ver aí as funções mais básicas, tá? Que a gente utiliza mais no dia a dia. Ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.